Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Esse vídeo ele é um vídeo apologético, ele vai confrontar a teoria da evolução, a teoria darwinista, a macroevolução, à luz da apologética cristã, à luz da teologia cristã e da filosofia cristã. Com certeza vai te abençoar, vai te esclarecer. Eu convido você a estar entrando no meu canal lá no YouTube, Noronha Pesquisador. Tenho falado de teologia, tenho falado de filosofia, tenho falado de apologética, tenho falado sobre a TDI, a teoria do designer inteligente. Como a gente vai estar falando sobre a cosmovisão darwinista, eu queria ler no livro aqui da Nancy Pearce, Verdade Absoluta. Eu queria ler o seguinte a respeito do darwinismo hoje. O darwinismo funciona como base científica para uma cosmovisão naturalista envolvente, que está sendo promovida dinamicamente muito além dos limites da ciência. Há quem diga que estamos entrando na era do darwinismo universal, quando não será mais mera teoria científica, porém uma cosmovisão abrangente. Para causar um impacto redentor em nossa cultura, os cristãos precisam se envolver com a evolução darwinista não só com ciência, mas também com cosmovisão. Porque, igual eu no meu caso, eu sou um pesquisador cristão, mas pesquiso a TDI também, que é ciência. Por que os líderes cristãos precisam conhecer o darwinismo, a teoria da evolução? Eles precisam conhecer porque a maioria dos nossos jovens cristãos vão ir para a faculdade, vão ir para as universidades, e lá vai ser ensinado, como já está sendo ensinado, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, e na faculdade não é diferente. Então vai confrontar o cristianismo. E o cristianismo que é também uma visão de mundo, né? O teísmo cristão, o teísmo bíblico. Então nós precisamos ensinar, falar a respeito, porque são teorias de origem. O criacionismo fala que Deus criou todas as coisas. A evolução darwinista fala que nós somos resultado do acaso, né, de aleatoriedade, que nós viemos do acaso. Então isso confronta de frente o teísmo cristão e tudo o que a Bíblia traz como pedagogia, como visão de mundo. Então é fundamental um líder cristão, um pastor, um presbítero, um ancião, independente da sua denominação religiosa cristã, tem que ensinar a sua igreja, tem que ensinar o povo da igreja, principalmente nas escolas bíblicas dominicais, falar a respeito das teorias de origem. E o jeito que a gente vê a salada ideológica que está a sociedade, né, as famílias, os lares, devido a essa falta de embasamento. O criacionismo tem 3 pilares. Tem um vídeo meu no meu canal que fala a cosmovisão cristã fala sobre criação, queda e redenção. Então nós precisamos ensinar. Eu, como pai de família, como pedagogo cristão, eu estou aqui fazendo um vídeo para esclarecer o darwinismo à luz da palavra de Deus. Confronta, não tem como andar junto. Amós fala no seu livro que não pode andar 2 juntos se não houver pelo acordo. Não tem acordo. Se você acredita na evolução, então você desmerece todo o crédito que a palavra de Deus tem. E a Bíblia fala, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela fala em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Somos resultados da ideia do cristianismo, da Bíblia. Não somos resultados do pensamento de Darwin, não somos resultado do pensamento de Karl Marx, não somos resultado do pensamento de Freud, de Nietzsche. Não, o cristão ele é resultado da ideia de Cristo, aquilo que Cristo ensinou na sua palavra. E a palavra de Deus fala sobre a teoria da origem chamada criacionismo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vou falar então a respeito da teoria da evolução. Ela é um fato comprovado? A teoria da evolução é apresentada com tanta confiança que muitos acreditam que seja mais do que teoria. Livros didáticos, revistas e programas científicos na televisão dão a impressão de que todos aceitam essa teoria como a única e mais adequada explicação das origens da vida, inclusive da vida humana. Se a teoria da macroevolução for um fato comprovado, a Bíblia seria absolutamente falsa, pois ela afirma que Deus criou o universo e tudo que nele há,
Atos capítulo 17, do versículo 25 ao 28, e também Hebreus capítulo 11, versículo 3. A nossa fé seria vazia e sem valor, pois a teoria da evolução contraria os princípios fundamentais das Escrituras e até nega a existência de Deus. Essa teoria que domina e limita o pensamento de muitos cientistas hoje nunca foi e jamais será comprovada. Há mais de 2000 anos que alguns filósofos sugeriram algumas teorias da evolução. Nos últimos 150 anos, as ideias propostas por Charles Darwin têm se tornado artigos de fé que servem como base da religião de muitos na comunidade científica. Mas não são teorias e interpretações, não fatos. Nem todos os cientistas professam fé na evolução. Lynn Magnus, professora emérita de biologia na Universidade de Massachusetts, diz que a história futuramente julgará o neodarwinismo, uma pequena seita religiosa do século XX, dentro da fé religiosa geral da biologia anglo-saxônica. Ela, como muitos outros cientistas, reconhece a falta de prova apoiando a teoria da macroevolução. A noção de macroevolução sugere que a vida surgiu e se desenvolve por acaso, sem ação inteligente. Até hoje, nem provas científicas, nem evidências arqueológicas irrefutáveis foram apresentadas para sustentar essa explicação. Os proponentes da teoria ficam cada vez mais frustrados. Darwin achou que mais pesquisa e o desenvolvimento tecnológico forneceriam as evidências que faltavam na época dele. Aconteceu ao contrário. Quase 2 séculos passaram e as evidências mostram mais e mais a fraqueza da sua teoria. G.A. Kirkwood, bioquímico em inglês e autor do livro As Implicações da Evolução, admitiu que a evidência que apoia, abre aspas, a teoria da macroevolução, fecha aspas, não é forte o bastante para nos permitir a considerá-la mais do que uma hipótese funcional. Gary Cohen, do Departamento de Ecologia e Evolução da Universidade de Chicago, diz: concluímos, inesperadamente, que há poucas provas que sustentam a teoria neodarwiniana. Seus alicerces teóricos são fracos, assim como as evidências experimentais que o apoiam. Quem escreveu esse artigo foi Dennis Allen. Dennis Allen é um teólogo americano que tem trabalhado também em pesquisa e ensinamento, tanto na parte teológica como filosófica, e aqui ele colocou esse artigo a respeito da teoria da evolução. É fato comprovado? Não é fato comprovado. O registro fóssil está aí, a gente não vê no registro fóssil nenhum animal em transição, mudando de um para o outro, como ensina a macroevolução. Eu vou ler aqui também um comentário do Aaron Hill, neste livro aqui, ó. 6 respostas bíblicas para o evolucionismo. Eu recomendo a ferramenta, é pequenininha, você encontra em qualquer livraria, né, evangélica, na Conde de Sarzedas, no centro da cidade onde você mora. Com certeza deve ter uma livraria que vende livros cristãos, e você vai encontrar a ferramenta lá. É uma ferramenta muito boa, 6 respostas bíblicas para o evolucionismo. Eu vou ler aqui na página 4, sobre as intenções de Darwin. De acordo com o diz Aaron Hill em seu livro Darwin e sua macacada, da editora Vida, em 1980, página 21, Darwin não tensionava ser cientista. Para início de conversa, diz Hill, Darwin nunca declarou que a sua teoria da evolução fosse um fato, visto que ele não tivesse condições de prová-la. Provar o fato é o teste número 1 da ciência. Sem a prova não temos ciência, temos uma crença. Apesar disso, por que muitos preferem acreditar na evolução como verdade? É uma pergunta. Essa é a pergunta levantada por Philip Johnson, autor do livro sobre o tema cuja leitura indicamos, Ciência, Intolerância e Fé, da editora Ultimato. E como derrotar o evolucionismo. Segundo Johnson, o que temos hoje, em grande parte, não é de fato boa ciência, imparcial em suas avaliações. Temos a ciência ruim, que prefere sustentar um posicionamento naturalista, por exemplo, sem fundamento algum, a admitir a verdade dos fatos.
de que se não há provas para a ciência, não há fato. Se não há fato, temos apenas uma teoria. Essa é a teoria da macroevolução, essa teoria darwinista, que está aí em todo lugar, né? Os nossos filhos estão aprendendo, estudando, pesquisando e estão aprendendo. Então eles têm que aprender que isso daí é uma teoria de origens e não tem nada a ver com o criacionismo, aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ensina. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos ensinar os nossos familiares, nós devemos ensinar a nossa comunidade a respeito da teoria, porque a teoria darwinista está aí, ela é uma cosmovisão, né? Cosmovisão. As ideias que mandam na nossa vida somos resultados de ideias. Eu sou cristão, estou dentro do teísmo. Você pode ser ateu, está dentro do ateísmo. Você pode ser panteísta, está dentro do panteísmo. Mas somos resultados de ideias. E a apologética pergunta: ideias de quem? De Cristo? De Karl Marx? De Charles Darwin? De Freud? Então vamos ver, vamos pesquisar, vamos nos informar. Vamos sair desse labirinto. As religiões, né? Quando eu falo religiões, todo mundo está dentro de um sistema de crença. O ser humano acredita, né? Somos resultados de ideias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que saber o ponto de partida. Não tem como juntar macroevolução e criacionismo. Não tem. Uma refuta a outra. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Isso daí é a lei da não contradição. É lógica. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou ficando por aqui, o tempo passou. Assista o vídeo várias vezes, ouça, assista e com certeza você vai ser muito bem esclarecido. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.